Olá, eu sou Job José e estou aqui para falar hoje de uma ferramenta muito importante para qualquer empresa ou instituição, que é o plano de marketing. O plano de marketing funciona como um catalisador do negócio da empresa. Ora, vejamos, para elaborar um bom plano de marketing nós temos que considerar alguns elementos. A análise da situação, começo pelo segundo, porque o primeiro, que é o resumo executivo, representa toda a estratégia que nós iremos desenvolver em linhas gerais. Então, a seguir temos estratégia de marketing, projeções financeiras, que é o mesmo que dizer que é preciso quantificar cada estratégia definida pela organização, e logo a seguir temos o controle. O controle é fundamental para avaliarmos o impacto de uma determinada estratégia em termos de resultados financeiros, assim como comerciais. Então, o resumo executivo é uma breve descrição da empresa, seus produtos e do direcionamento geral do plano com seus principais fundamentos. Quer dizer que nós temos que ter na empresa um documento que mostra qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa e quais são os produtos que a empresa oferece. Todo cliente, quando se dirige a uma empresa, deve conhecer o produto ou o serviço que a empresa está disposta a oferecer. É por isso que temos que ter um resumo. E este resumo deve ser interiorizado por todos os funcionários da organização. No segundo ponto, que é a análise da situação, nós definimos aqui mercados-alvo, análise da demografia do mercado, que é para ter o perfil do cliente, e necessidades que a empresa irá atender. Agora, quando definimos o mercado-alvo, significa que o nosso grupo-alvo são clientes da faixa etária de 0 a 5 anos, ou podemos definir que os clientes são apenas mulheres, ou ainda podemos definir que os nossos clientes são pessoas idosas por aí. Então, quando se diz demografia, olhamos para esta questão da faixa etária da população. Depois, temos aqui necessidades de mercado atendidas. Temos que observar o que é que a concorrência oferece para percebermos quais são as necessidades que já foram satisfeitas no mercado, para daí definirmos a nossa estratégia de atuação, né? E, naturalmente que a empresa tem que ter sempre um diferencial quando opta por adotar uma estratégia em detrimento de outra. Ainda, falando da análise da situação, destacamos aqui a análise das tendências de mercado. As tendências de mercado, ou a tendência de mercado, é fundamental para aquele gestor que pretende garantir a sustentabilidade da sua empresa. Se nós não percebemos qual é a tendência de mercado em termos por exemplo, de preferências dos clientes, corremos o risco de não conseguir manter a empresa por muito tempo. E temos a análise do crescimento do mercado. A análise do crescimento do mercado podemos fazer, por exemplo, olhando para os relatórios econômicos produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística, ou ainda podemos olhar para os relatórios produzidos pelo Banco Central, que já vem lá a perspectiva de crescimento e depois tem os resultados em termos efetivos. Então, alguns gestores analisam o crescimento do mercado recorrendo a essas fontes ou a esses documentos. E também um olhar crítico por parte do empreendedor é importante, né, para avaliar a tendência do mercado. Eu daria exemplo de alguém que vende roupas para verão, né, ou roupas de verão. Se formos a observar, a cada ano que passa, pode ser que haja uma tendência de aumento de procura
por este tipo de vestuário, né, no verão. Ou não. Então é por isso que é importante estar atento ao que está a acontecer com o produto que nós vendemos, né? Um outro aspecto não menos importante é a análise das principais forças e fraquezas da empresa. Isto é, a análise SWOT. Nós vimos aqui, podemos identificar os pontos fortes da empresa, os pontos fracos, as oportunidades que a mesma encontra no mercado, assim como as ameaças. Então não iria destacar muito esse aspecto, porque é algo que já é conhecido. A análise da situação inclui ainda verificar o que é que a concorrência está a fazer no mercado. Então, nós podemos ver, por exemplo, como é que a concorrência atua no mercado, quais são os produtos e serviços que oferecem, quais são as necessidades que a concorrência consegue atender no mercado e como é que ela reage quando nós implementamos uma estratégia. Existem várias empresas no mercado que nos permitem avaliar isto, né? Principalmente quando estamos no mercado de concorrência perfeita ou concorrência oligopolista. Depois temos aqui descrição detalhada de cada produto, definição de fatores críticos de sucesso e outras questões relacionadas. Então iria destacar aqui a descrição detalhada de cada produto e os fatores críticos de sucesso. Todo aquele que vai vender um produto ou serviço deve conhecê-lo com profundidade, que é para poder criar ou agregar valor a este produto no processo de venda. O cliente deve saber que não está a comprar apenas um produto, mas deve perceber qual é o conteúdo que ele está a comprar. Ora vejamos, se formos a olhar para a venda de produtos alimentares, se vendemos, por exemplo, frutas e legumes, temos que saber qual é o impacto que estes produtos podem causar na saúde do potencial cliente. Com uma descrição mais detalhada, se calhar o cliente poderá dar mais valor àquele produto em detrimento do preço que nós aplicamos. Então, muitas vezes o cliente reclama pelo preço porque não conhece o conteúdo nutricional de certos produtos. Daí a necessidade de ter uma informação mais detalhada de como é que nós podemos usar um determinado produto. E no que concerne aos fatores críticos, cada negócio tem fatores que pesam para o sucesso daquele negócio. Se decidimos, por exemplo, oferecer serviços de transporte, o preço pode ser um fator crítico. Vamos olhar para os transportes públicos. O preço é um fator crítico do negócio, porque nós não podemos aplicar qualquer preço ou preço que compensa os custos operacionais se tivermos custos avultados, quando no mercado já existe um preço pré-estabelecido. Então, o que os gestores fazem é verificar qual é o preço que é aplicado a nível do mercado. Temos a Associação dos Transportadores, que já vem lá com um preço que em algum momento é influenciado por decisões políticas. Mas já assumimos logo de antemão que se vamos aplicar um preço para transportes públicos, não deve ser um preço arbitrário, deve ser um preço que vai de acordo com o que se pratica no mercado. Há negócios em que o fator crítico é a tecnologia. Para quem está, por exemplo, na área de telefonia móvel, para quem vende computadores, impressoras e tecnologias afins, a tecnologia é um fator crítico. A rapidez que a empresa deve ter na criação de um software ou de um aplicativo ou acessório é fundamental para que esta seja bem sucedida no mercado, porque este é um mercado dinâmico em que as empresas estão constantemente a inovar, a trazer novas tecnologias que oferecem um valor acrescentado
ao produto ou serviço que eles oferecem no mercado. Daí é importante olhar para esta questão de fatores críticos. Às vezes o fator crítico está relacionado à técnica de como nós executamos uma determinada atividade. Na produção agrícola, por exemplo, a técnica pode ser um fator crítico, a técnica de produção. Daí a necessidade de olhar para esse aspecto. Uma estratégia de marketing deve estar alinhada com a missão da empresa. Temos que definir os objetivos de marketing, definimos objetivos financeiros e também a seguir temos posicionamento dos produtos e definição de estratégia. Quando se diz posicionamento dos produtos, olhamos para, por exemplo, o fluxo de entrada e saída do produto. Isto pode ser um indicador que nos mostra qual é o destaque que este produto tem nas nossas prateleiras. E daí a necessidade de manter o produto, evitar ruptura de estoque ou perdas operacionais. Né? Então, a nível de plano financeiro, é importante identificar aqui o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é o nível mínimo de vendas que a empresa deve atingir para cobrir todos os custos operacionais. Então, isto calcula-se de forma matemática. Fazer daí uma previsão de vendas e uma previsão de gastos ou despesas. Saber quanto é que nós vamos gastar. Mesmo para a estratégia que vamos implementar. Podemos definir uma previsão de vendas com a estratégia e despesas que vamos incorrer. Nível de controle, temos aqui a organização de marketing. Quando se diz organização de marketing, olhamos para o nosso plano de marketing. Como é que será implementado? Que recursos vamos precisar? Que fontes iremos recorrer para publicitar o nosso produto ou serviço? Temos outdoors, temos televisões, onde podemos divulgar os nossos produtos ou serviços. E isto implica algum gasto. Temos jornais também, né? E redes sociais. Agora, a implementação do plano é necessário seguir a par e passo. Naturalmente, como todo e qualquer plano. E temos que ter planos de contingência. Isto é, os planos não são lineares. E nem sempre acontece aquilo que nós estamos a prever no mercado. Daí a necessidade de ter um backup, um plano que vai assegurar que seja implementado aquele negócio da melhor forma possível. Pode-se dar o caso da campanha feita, das publicidades feitas em televisão, não está a surtir o efeito desejado. Se calhar podemos usar redes sociais. Se calhar podemos fazer uma campanha de venda porta a porta. Podemos criar postos de venda. Podemos criar grupos de venda. Podemos criar comissões de venda. Por aí. Então, quando se diz plano de contingência, são ações que nós vamos definir que é para poder fazer face a eventuais dificuldades que podemos estar a enfrentar na venda do nosso produto. É isso aí, as referências que foram usadas estão aqui. Que é o Kotler, Oliveira e Jalma.